Eu quero chamar o nosso convidado, o analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, coronel da Reserva e mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, para fazer a sua análise desse discurso de Donald Trump. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos. O presidente Trump justifica o ataque como sendo necessário para a eliminação do programa nuclear iraniano. Nós temos que lembrar que desde o dia que iniciaram os ataques israelenses ao Irã, sempre foi essa a justificativa do primeiro-ministro Netanyahu. O Irã não poderia ter um programa de armas nucleares. O que acontece é que o Irã já vinha enriquecendo urânio, já tinha mais de 400 quilos de urânio enriquecido a um grau de pureza de 60%. Se ele tivesse essa mesma quantidade, esses 400 quilos, e um grau de riqueza de 90%, ele já teria combustível nuclear suficiente para a produção de aproximadamente 9 bombas atômicas. É claro que a bomba atômica não é apenas o combustível nuclear, há outras peças, a estrutura da bomba propriamente dita, como ela deve ser lançada, mas era o caminho que o Irã estava tomando. Na quinta-feira retrasada, a Agência Internacional de Energia Atômica formalmente acusou o Irã de descumprimento das normas do Tribunal do Acordo de Não Proliferação Nuclear, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e essa foi a oportunidade que o Netanyahu encontrou para fazer os ataques. Acontece que uma das instalações nucleares, especificamente a instalação de Fordo, ela está cavada nas profundezas de uma montanha, mais de 60, 70, 80 metros de profundidade, e Israel não tinha as armas necessárias, as bombas necessárias para destruir essa instalação. E dependia de uma ação norte-americana. Então, desde o início, o primeiro-ministro Netanyahu tem clamado pelo apoio americano, tem forçado o apoio americano, tem pressionado o apoio americano, e, finalmente, após uma hesitação inicial, hoje os Estados Unidos resolveram agir. É muito cedo para a gente saber se houve sucesso nessa ação, né? Especialmente nessa instalação de Fordo. O ataque foi às 2h30 da manhã no Irã. Nesse momento são 5h10 da manhã no Irã, então ainda agora, durante o dia, é que nós teremos acesso, certamente, a fotografias de satélite, né? Especialmente os americanos, logicamente terão acesso primeiro, né? Para terem uma noção de se realmente houve a destruição ou não dessa instalação. Agora, Nelson, a gente fica na expectativa, né, de quais serão os próximos capítulos, né? Qual será a reação iraniana e qual será a resposta americana a essa reação iraniana. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que o conflito pode se alastrar pelo Oriente Médio, porque os Estados Unidos têm vários interesses em vários países do Oriente Médio, tem tropas estacionadas na Síria, no Iraque, tem bases em vários países da região, e cada uma dessas instalações e dos militares americanos e mesmo de civis americanos são alvos em potencial para uma eventual reação iraniana que nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser. Coronel, a gente vai trazendo aqui algumas outras dessas afirmações que foram ditas pelo presidente americano, falas inclusive muito fortes, né, alertando que se a paz não chegar rapidamente, os Estados Unidos atacarão outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. Os comentários de Donald Trump ali à imprensa do mundo todo, por cerca de 4 minutos, sem responder à pergunta de nenhum jornalista, foram objetivas para enaltecer o próprio exército americano, dizendo, mais uma vez, que só os Estados Unidos é quem tinham a condição de efetuar esse tipo de ataque, né? Entre aspas, não há nenhum exército no mundo que poderia ter feito o que fizemos esta noite, e Trump dizendo que sem paz haverá uma tragédia para o Irã, que excederá em muito o que já aconteceu. Quero a sua avaliação sobre essas manifestações fortes do presidente americano, rapidamente, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Eliseu Caetano, que tem mais informações, as notícias que vão chegando minuto a minuto a respeito da repercussão do anúncio feito por Donald Trump. Coronel Paulo. Inicialmente é verdade o que ele diz, né? Nenhum outro exército do mundo teria a capacidade de fazer esse bombardeio, só desse bombardeio em profundidade com essa bomba antibunker na instalação de Fordo.
Só o exército americano tem um bombardeiro estratégico furtivo B-2, que tem capacidade de carregar essa bomba, a GBU-57, que pesa 13,6 toneladas e tem capacidade, segundo o fabricante, né, nunca tinha sido usada em situação real, né? Essa foi a primeira vez na história que essa bomba foi utilizada, de chegar até um bunker de 60 metros de profundidade. Então é verdade, só o exército americano tinha essa capacidade. E a segunda frase, né, é um apelo à paz, porque o presidente americano não quer um envolvimento americano no Oriente Médio, ele não quer travar uma guerra no Oriente Médio. Então, na própria postagem que ele fez na sua rede social, anunciando o ataque, ele já faz um chamamento à paz. Só que a paz para o Irã, nesse momento, é uma rendição incondicional. E eu tenho sinceras dúvidas se o regime iraniano está preparado, está disposto a aceitar uma paz nessas condições. Eu acho muito difícil que isso aconteça agora. Voltamos para os Estados Unidos com o nosso correspondente Eliseu Caetano, que tem mais informações, as notícias que vão chegando a respeito da repercussão do anúncio feito por Donald Trump sobre os ataques dos Estados Unidos da América às instalações nucleares iranianas. Eliseu. Oi, Nelson, voltamos a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 10 horas da noite com 13 minutos aqui na costa leste do país, 11 horas da noite com 14 minutos, horário virando aí pelo horário de Brasília, e seguimos acompanhando as repercussões da fala de Donald Trump que aconteceu agora há pouco lá em Washington DC, na capital americana, onde o presidente do país concedeu uma entrevista à imprensa, fez um pronunciamento oficial à nação sobre o bombardeio americano às usinas nucleares iranianas, que aconteceu na tarde de hoje pelo horário local aqui da costa leste, como o professor falou, início da madrugada pelo horário iraniano. Segundo Donald Trump, os ataques foram efetuados com sucesso, portanto dando a entender de que as usinas, de que as instalações nucleares foram completamente destruídas. Vale lembrar que agora ainda está escuro no Irã, final de madrugada, início da manhã, e quando o dia amanhecer que a gente vai conseguir receber as informações e as imagens que vão confirmar ou não esta fala de Donald Trump. E não à toa, e não também, obviamente, somente por isso, ele já convocou uma coletiva para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário local aqui da costa leste dos Estados Unidos, portanto, 9 horas da manhã, pelo horário aí do Brasil. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, vai falar a respeito desta operação e a expectativa é de que ele traga mais informações e detalhes. Ainda há pouco a gente estava trazendo aqui na programação da Jovem Pan, dentro desse Jovem Pan Urgente, informações e dados que conseguimos, que obtivemos através de uma fonte lá no Pentágono. E as informações oficiais deverão ser confirmadas, muito provavelmente, já na manhã deste domingo, pelo alto escalão da atual administração de Donald Trump. Vamos, Nelson, para as repercussões no mundo, porque agora há pouco o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou a ação dos Estados Unidos contra o Irã. Viu? Em suas primeiras declarações sobre essa ação, sobre esse ataque dos Estados Unidos às usinas nucleares iranianas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou Donald Trump e disse o seguinte, abre aspas: o presidente Trump negou ao regime mais perigoso do mundo a arma mais perigosa do mundo. Fecha aspas, dando aí uma noção da grandiosidade não apenas dos ataques, mas da expectativa, ou melhor dizendo, das expectativas israelenses e também americanas com relação a esse enriquecimento de urânio o que estaria sendo feito pelo Irã e pela possibilidade deles terem por lá bombas nucleares muito em breve, né? Quem também segue repercutindo não apenas a fala de Netanyahu, que depois de alguns minutos, né, ali quase 1 hora em silêncio, foi através de um post na rede social X, o antigo Twitter, é a imprensa americana que segue repercutindo os recortes da fala de Donald Trump, porque ele alertou durante essa coletiva de imprensa repetidamente, aliás, de que o Irã precisa fazer a paz ou que vai enfrentar ataques muito maiores. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump conclama a paz, pede para que um acordo entre os países envolvidos nesse conflito seja feito, mas não descarta
totalmente a possibilidade de uma guerra estar em curso, e aí sim, com um envolvimento oficial maior dos Estados Unidos, a nação mais poderosa militarmente do planeta. Ele disse o seguinte, eu separei um trecho para a gente resgatar e relembrar essa fase de Trump, que foi dita agora, há alguns minutos atrás, nessa coletiva lá na Casa Branca, Nelson. Ele falou o seguinte, o Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa fazer agora a paz. Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis, fecha aspas. Trump prosseguiu, dizendo que se não houver paz, abre aspas, haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos 8 dias. Fecha aspas. Agora há pouco também, Nelson, a gente recebeu no nosso grupo de jornalismo, da Central de Jornalismo da Jovem Pan, de que o Ocasio-Cortez, a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada pelo estado de Nova York, chamou a um impeachment de Donald Trump, viu? Segundo ela, o motivo do governo americano ter apoiado e ter realizado esses ataques da tarde de hoje contra o Irã já é o suficiente para que o Congresso e o Senado americano entrem com um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump, que, vale lembrar, está no cargo há pouquíssimos meses, desde o dia 25 de janeiro deste ano, né? Ela fez essa afirmação em um post agora há pouco em uma rede social e ainda disse que foi uma operação desastrosa e acusou Donald Trump de agir por impulso e de colocar a vida das pessoas em risco, com a possibilidade de uma guerra ruim para as gerações futuras. A gente vai seguir daqui, Nelson, acompanhando todas essas falas, todas essas repercussões desses atores internacionais que agora, né, começam a acordar lá, principalmente no Oriente Médio, também aqui nos Estados Unidos, sábado, vindos de um feriado, né, que aconteceu aqui na quinta-feira. Então, muita gente relaxando em casa, muitos desses congressistas, né, senadores, deputados, muitas autoridades de maneira geral viajando com suas famílias, descansando, e agora todo mundo voltando rapidamente, correndo mesmo para os seus postos, porque o país foi colocado em alerta máximo, né? Agora há pouco a gente trazia a informação confirmada pela polícia da cidade de Nova York, de que Nova York está em alerta máximo para possíveis ataques terroristas. E o governo iraniano, através da TV estatal iraniana, confirmou que qualquer americano em qualquer país do mundo que estiver próximo de um iraniano que obviamente seja a favor do regime dos ayatolás, passam a partir de agora, deste momento, serem considerados alvos. Então, o país está em alerta, os Estados Unidos estão em alerta neste momento, mas também as bases militares e americanos que estão em outras nações do mundo. Então a gente confirma aqui também algo que foi falado durante essa entrevista coletiva, de que amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília, vai acontecer com o secretário de Defesa Pete Hegseth e também com o chefe de pessoal do Pentágono, o general Dan Kane, uma coletiva de imprensa que vai, portanto, trazer respostas e detalhes desta ação que aconteceu na tarde e noite de hoje. Agora, também é importante a gente relembrar que durante essa fala, Donald Trump agradeceu especialmente ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele disse que eles estão trabalhando como um time o tempo inteiro, como sempre foi e como nunca foi também, de uma maneira mais próxima, mais especial, que Israel e os Estados Unidos estão juntos nessa tentativa de evitar, né, que coisas horríveis possam acontecer com Israel e, consequentemente, com o restante do mundo. E, por isso, ele agradeceu de maneira especial durante essa entrevista coletiva ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, um outro ponto, além desse agradecimento, obviamente, que foi feito ao parceiro de Donald Trump no Oriente Médio, que é o líder máximo de Israel, um outro ponto importante que a gente também precisa sublinhar e ressaltar, Nelson, é com relação a futuros ataques.
Porque Donald Trump conclamou a paz, ele usou essa palavra diversas vezes, mas ele também usou diversas vezes essa possibilidade de que futuros ataques podem sim acontecer caso o Irã não se renda incondicionalmente, caso o Irã não busque um acordo de paz. E aí a gente relembra que tem 2 reuniões que estavam agendadas para acontecer esta semana, uma na Organização das Nações Unidas em Nova York, na ONU, a pedido do Irã, envolvendo as chancelarias, as embaixadas, né, esses atores internacionais desses países que participam da ONU, para tentar se chegar a um denominador comum dentro desse quadro. E eu acho que vale o debate aqui também ao longo da nossa programação especial, dentro desse Jovem Pan Urgente. A gente precisa trazer à tona também a questão de que a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada, né, para tentar resolver os conflitos dos países, resolver as questões internacionais, não tem mais funcionado como funcionou durante muitos anos, tem sido alvo de muitas críticas internamente e também externamente, e agora veio essa reunião que aparentemente a gente não sabe se vai ou não vai mais acontecer, porque ela aconteceria a partir das 10 horas da manhã desta segunda-feira. Mas a decisão e o pedido dela acontecer eram de antes desse ataque. Então a gente também não sabe se o Irã ainda vai querer participar ou se vai lançar uma ofensiva, uma contra-ofensiva nos próximos minutos, nas próximas horas, contra os Estados Unidos, que agora efetivamente entraram neste conflito. E por que a gente fala efetivamente? Porque por todos os meios oficiais não havia participação americana, havia uma conuência, né? Os Estados Unidos sabiam e os Estados Unidos apoiavam, mas os Estados Unidos não estavam participando. E neste momento, quando acontece um ataque confirmado por forças americanas, é literalmente a nação mais importante do mundo, a mais forte belicamente, entrando num conflito no Oriente Médio, portanto, de maneira oficial. E aí essa é uma fala de Donald Trump importante de ser sublinhada dessa entrevista coletiva, quando ele fala que futuros ataques é uma advertência mesmo, né? E assim já está sendo falado por aqui. Donald Trump adverte, novos ataques podem acontecer. É literalmente essa a leitura desse recorte da fala de Donald Trump durante essa entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco. Ou seja, a guerra não é algo nesse momento descartado, pelo menos não por Donald Trump, até que Israel e Irã resolvam entrar num acordo de paz. E, obviamente, o Irã ainda vai precisar entrar num acordo com os Estados Unidos com relação a essa questão do enriquecimento de urânio, porque, como Donald Trump já falou, Nelson, não há interesse por parte dos americanos que os iranianos tenham em posse deles essa possibilidade, como o professor que nos acompanha aqui durante a programação especial da Jovem Pan na noite desse sábado estava dizendo, o Irã teria a possibilidade de fazer pelo menos 9 bombas nucleares, fora aquela informação dada pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos ao longo dessa semana, confirmada pelas autoridades aqui do país, de que existia a possibilidade do Irã, assim que tivesse essas bombas, ensinar as organizações terroristas ou repassar para essas organizações terroristas esse acesso, o acesso a esse material que, se pulverizado, poderiam causar estragos em diferentes partes do planeta. Então, até por conta disso, Donald Trump reforçou: queremos a paz, mas novos ataques não estão, nesse momento, fora do radar, né? Mostrando para o Iraque 2 coisas. A primeira, que os Estados Unidos querem conversar, querem a paz, e outra coisa, se o Irã não quiser, os Estados Unidos também estão dispostos a investirem pesado numa nova abertura de frente de conflito lá no Oriente Médio. E aí a gente volta àquela fala dos especialistas, Nelson, que ao longo de toda essa semana participaram aqui da programação da Jovem Pan News, sim, falando, trazendo esses dados de que, olha, se a escalada evoluir, vai acontecer uma ampliação desse conflito
por dezenas de outros países do Oriente Médio. Seriam novos atores envolvidos, e até que ponto isso seria interessante para o Oriente Médio e até que ponto isso seria interessante para a comunidade global como a gente conhece hoje. Como o professor André Last da Stand With Us Brasil falou agora há pouco numa nota oficial, são outros atores envolvidos, mas que mudam a maneira como o tabuleiro geopolítico está formado hoje. Porque vale lembrar que cerca de 15% a 25% do total de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que está sob o comando do Irã. E aí? Né? A gente não fala apenas do preço do petróleo, a gente fala do preço de tudo que pode também explodir com a possibilidade de uma guerra ampliada lá no Oriente Médio, Nelson.